Tá gravando? Bom dia, pessoal. Dá uma conferida aí, se está gravando a parte técnica. Vamos ler aqui, continuar na parte de João 2, a segunda parte de João 2, tá? Com a ajuda de Deus. Vamos fazer a leitura. Antes de fazer a leitura, eu quero que vocês saibam, né? Eu acho que já devo ter dito. Eu estudo o Evangelho do Reino desde novo. Eu estou com 50 anos, desde 17 anos. Eu comecei a ser discipulado e estudei muito na palavra de Jesus. Hoje eu estou trazendo a público uma teoria, né, que é uma tese, mas a gente crê que é a minha maneira. Eu digo tese porque é aquilo que eu entendi dos meus estudos, tá? E eu gostei de compartilhar com vocês, por isso estamos fazendo esse trabalho. E aqui diz assim: eu acredito, sem pretensão nenhuma, que vocês nunca tenham ouvido esse discernimento das Escrituras. Isso que vocês vão vir a conhecer ao longo do estudo, nunca vocês ouviram nenhuma denominação religiosa. Eu não acredito que vocês tenham ouvido algo nesse sentido, tá? E eu digo isso com alegria e eu desejo compartilhar com vocês porque ninguém pode ser feliz sozinho. E aqui diz assim: e estava João, né, João 2, de 13 ao 25, diz assim: e estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azarrogo de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhe: derrubai esse templo e em 3 dias levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava no templo de seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos os seus discípulos, lembraram-se de que lhe dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E, estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse, porque ele bem sabia o que havia no coração do homem. Bom, então, mais uma vez, nós estamos vendo o registro de que Jesus, ao fazer os sinais, as pessoas acreditavam. E quanto mais sinais, mais a fé deles aumentava. Isso não é diferente. Talvez você pense assim: pá, mas como é que eu vejo sinais hoje? Como eu posso ver sinais hoje? Por que muitas pessoas não veem os sinais hoje? Os sinais que são da parte de Deus. Em templos, muitas pessoas estão ali há anos nas igrejas, cumprindo vários rituais humanos, várias coisas, e não saem daquela situação de provação, de miséria, de dor. Tá certo que nós temos lutas, nós temos batalhas que nos dificultam a nossa trajetória como discípulos. Mas não que a gente vê. Pessoas que ficam sempre naquela mesma prova ali. Estão lá todo domingo na igreja, estão lá dando dízimo, estão lá isso, comprando CDzinho, comprando aquilo. Por quê? Porque eles não conhecem Jesus verdadeiro. E eles não entendem que mesmo que Jesus não esteja aqui hoje em carne e osso e sangue, ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Falta fé no coração deles para entender isso aí. Entendeu? É por isso que eles não veem a manifestação plena na sua própria vida, das bênçãos, dos milagres acontecerem e deles verem os sinais. Por isso, Yeshua disse: quem crê e não duvidar verá a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É o sobrenatural agindo em nosso meio. Entendeu? Então é isso. Mas vamos fazer a leitura e vamos fazendo a decodificação da leitura. E aqui diz o seguinte: queridos discípulos, queridos irmãos e queridos amigos, lembra que Jesus falou que aquele que conhece Jesus já não é chamado servo, mas é chamado amigo. Por quê? Porque amigo sabe o que faz o seu mestre, o seu senhor, e amigo conhece intimamente o seu mestre e o seu senhor. Então, eu vos chamo de meu amigo, porque eu quero que vocês saibam o que eu sou e o que eu faço e as minhas limitações humanas, e quero que nós, eu e você aí do outro lado, sejamos chamados de amigos do mestre Yeshua.
amigos de Jesus. Porque nós juntos saberemos quem é Jesus, nós juntos saberemos o que é que ele faz, o que ele fez, e nós conheceremos ele intimamente. Então, guarda isso no coração. E aqui diz, estava a próxima Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então, olha bem, Jesus, por ser judeu, subiu a Jerusalém por quê? Porque ele celebrava a Páscoa. Porque ele celebrava tudo aquilo que o povo tinha como costume. Porque ele era judeu. Lembra que Jesus não fundou o cristianismo. O cristianismo que nós vimos hoje, esse cristianismo de igrejas, de várias placas, de várias denominações, de vários dogmas, de vários ensinamentos humanos, não foi o que Jesus ensinou. Quem ensinou essas coisas foram os seus seguidores. Levando em consideração que os seus seguidores podem guardar a palavra do Mestre Jesus e fazer conforme ele mandou, ou pode ouvir o que Jesus ensinou e não guardar a palavra de Jesus, portanto, ensinar aquilo que Jesus não mandou ensinar. Isso é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Porque desde quando Jesus mandou ir nas cidades e construir catedrais e templos para que as pessoas habitassem nele, para que os homens entrassem nele e ali fosse pregado o evangelho? Yeshua disse, ide, batei de porta em porta. Se tiver 5 pessoas naquela casa e um for filho da paz, for digno de receber a mensagem, entra por causa daquele um. Senta naquela casa, come, te alimenta com ele e fala do evangelho do reino, por causa daquela única pessoa. Mas se não tiver nenhum que seja digno de ouvir a mensagem do reino, segue em frente e bate na outra porta. E essa que você passou, sacode a poeira e deixa a poeira toda ali com eles. Em sinal de desprezo pela atitude deles de não acolherem os discípulos que Jesus mandou para falar a respeito da vida do reino, para falar a respeito das coisas que Jesus ensinou a eles. E era para compartilhar, né? E era para compartilhar de graça. Então, olha como há uma grande polaridade nisso aí. Jesus ensinou de um jeito e esta cristandade que está em toda a face da terra, eu posso dizer, para mim não tenho vergonha de dizer quais são essas denominações. Eu acho que não sei se tem alguma que não faça isso, tá? Bom, eu não vou falar, vocês analisem por si só ao passo que vocês tiverem esse entendimento. Então, Jesus, por ser judeu, observava os mandamentos, não só 9, tá? Jesus observava os 10 mandamentos. E ele, por ser filho unigênito do Pai, e vir representá-lo na terra e falar em nome dele, Jesus não falou nada de si mesmo. Tudo que ele falou foi aquilo que o Pai disse que deveria ser falado. Então você acha que Jesus, Yeshua, sendo filho de Deus, unigênito do Pai, iria desobedecer, iria transgredir, iria contrariar o ensinamento do Pai? Não tem como, né? Não tem como. Isso cabe mais a nós, que somos humanos, e somos sujeitos à fraqueza humana, a mais do que o próprio Jesus. Isso cabe a nós, tanto que nós vivíamos, essa cristandade vem fazendo isso. Ensinam os mandamentos, até nem entro muito em detalhe, mas tem um que eles não ensinam a obedecer, que é o mandamento do sábado, tá? E aí, o que você me diz? Você acha então que você deve só obedecer os 9, não os 10? Se Deus estipulou os 10? Então assim você vai percebendo que as coisas de Deus, elas têm que estar em consonância com as coisas de Jesus e com as coisas que esse que virá agora, que Jesus disse que viria em nome dele, pois o Pai o enviará em nome de Jesus, também tem que estar os 3 em concordância. Tá? Então fique bem claro, cristandade, o cristianismo não foi Jesus que fundou. A cristandade hoje, que engloba todas as denominações religiosas, não foi o que Jesus mandou fazer. Tá? Eles têm sido mais, eles estão mais para aqueles que estão enganando os escolhidos nos últimos dias do que propriamente os escolhidos. Desculpa dizer isso, mas é o que tem que ser dito. Eles ensinam vários dogmas. É tanta coisa que, se eu for falar, talvez um dia eu tire um dia só para falar sobre essas coisas que eu vi, que eu percebi, né, nesse meio. Tá? E aqui segue dizendo: e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambiadores assentados. Olha bem, já naquele tempo já tinha os oportunistas da fé. Naquele tempo já tinha aqueles que
não entenderam a mensagem, não entenderam como deveria ser, tá? E já sempre procurando o lucro em cima das coisas sagradas. Já naquele tempo já existia isso, tá? E tendo feito um azougue de cordel, lançou todos fora do templo. Também os bois e ovelhas, espalhou cambiadores, derrubou mesas. Por que Jesus fez isso? Por que Yeshua falou isso? Fez isso. Porque o templo que foi construído, o templo, era algo que era para ser sagrado, entendeu? Não que isso limite o reino de Deus. Né? Tanto que Jesus até desprezou as pedras do templo lá e nem deu muita bola para o templo. Mas já que as pessoas se moveram de forma sagrada para construir aquilo ali, para fazer aquilo ali como se fosse uma morada para Deus, embora Deus não more em templos feitos por mãos humanas, eles estavam fugindo do sentido real da coisa. Já estava entrando comércio, já estava entrando lucro, já estava, sabe, já estava misturando tudo. E não deveria ser assim, tá? E hoje a gente tem visto nos dias de hoje também a mesma coisa. E assim diz assim, ó, e disse aos que vendiam, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Por que a casa do pai? Embora Deus não habite em templo feito por mãos humanas, ali é onde se reuniam as pessoas para estudar as escrituras. Lembra que eu tinha falado no outro vídeo que achava interessante que dentro de uma mesma sinagoga existiam vários grupos de estudo e eles concordavam e divergiam entre si com o único objetivo de crescer no conhecimento, né? Então era para isso que servia a sinagoga, né? Para isso que servia o templo, de estarem reunidos ali, e até naquela época ainda faziam, né, os judeus faziam sacrifícios e tal, né? Isso mostra que não tinha muito sentido, né? Tanto é que hoje não subsistiu. E aqui diz assim, ó. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. Já estava escrito, o zelo da tua casa me devorará. Né? Então, os profetas já tinham dito que, né, o zelo das coisas santas. E aí diz assim, responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazer isto? Jesus respondeu e disse, derruba esse templo e em 3 dias levantarei. Então lembra que eu falei no outro vídeo sobre que nós não estamos aqui, nosso intuito não é estar aqui, embora futuramente, se Deus queira, terão pessoas que irão desejar ajudar o canal, ajudar a levar essa mensagem mais adiante, de outras formas também, tudo bem, mas que essa mensagem, mesmo que não tenha ninguém colaborando com nada, eu quero continuar levando. E lembra que eu tenho dito que nós não estamos aqui, o nosso objetivo não é construir catedrais, não é construir templos enormes, como se gigantes habitassem neles, né? É a mesma coisa. Jesus quis dizer o templo, que era ele, que somos nós somos o templo. Porque no momento que você abrir o teu entendimento, o teu ouvido, e virar a chave do conhecimento, e guardar essa mensagem, e entender essa mensagem, trazer ela dentro de ti, e aplicar esse conhecimento no dia a dia da tua vida, tu és um templo, guardião dos valores de Deus, que são coisas espirituais, é um conhecimento que ninguém vai poder te tirar. Entendeu? E é isso que nós queremos ser o templo, cada um de nós sermos o templo desse conhecimento. Né? Não precisa catedrais. O que adianta catedrais enormes lá? Hoje temos algumas igrejas, algumas denominações que têm enormes catedrais, eles gastam uma fortuna naquilo ali. Só qual a finalidade? Qual a finalidade? No meu ponto de vista, primeiro, para chamar a atenção dos homens. Segundo, ali muitas vezes não tem nem o conhecimento verdadeiro da mensagem. Porque o que eles fazem não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Cobrando dízimos, tendo títulos, né, como sendo pastores. Né? Que pastores que eles são? Se Jesus é o único pastor, ele mesmo disse, eu sou um bom pastor. Se Jesus é um bom pastor, para que eu vou querer outro? Aí talvez alguém diga assim, mas tem que ter alguém ali de carne, sangue e osso. Lembra o que Jesus disse? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus está conosco aqui o tempo todo. Só não está em carne, sangue e osso. Ele está em espírito, que é a verdadeira natureza dele.
Então, se ele ele continua sendo meu pastor. Eu aceitei Yeshua como meu pastor, como meu mestre. Eu não preciso de nenhum homem igual a mim, com o título de pastor, para me dizer, você é meu pastor. Eu não aceito isso. E você também não deve aceitar. Você entendeu? Porque Jesus é o pastor. E nós somos ovelhas. Entende? E aí? E aí segue dizendo. Então Jesus estava falando ali, né? Derrubareis esse templo, em 3 dias eu levantarei, porque ele está dizendo que ele é o templo. E nós também seremos. Né? Nós teremos o templo desse conhecimento. E disseram, pois, judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. E aqui, quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que tinha sido dito, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, a própria Escritura, antes de Jesus ter vindo ao mundo, já testificava, né, da própria vinda de Jesus como sendo o unigênito do Pai, o Messias. Tá? Agora não dá para confundir, Jesus era o Messias, ele foi enviado da parte do Pai, ele foi ungido por Deus, sim, mas ele não foi ungido para ser rei em Israel, senão nada impediria que ele fosse, né? Ele veio para anunciar a vinda do reino. Isso aí são coisas que nós vamos entender mais adiante. Lembra que Jesus veio anunciar a vinda do reino. E quando perguntaram a Jesus quando é que se daria esse dia e as coisas que ele ensinava, ele disse, nem eu, nem os anjos do Pai sabem quando acontecerá tais coisas que eu tenho vos dito. Somente o Pai que está no céu sabe. Né? Porque vai ser o Pai que vai ungir esse agora, né? Em nome de Jesus. E aí, estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então, mais uma vez aqui está dizendo aquilo que eu já tinha dito lá no início. Os sinais Jesus fez, manifestando o sobrenatural da parte de Deus, ou seja, a glória de Deus entre os homens. Para que os homens que viam tudo aquilo ali entendessem e crescem que Jesus falava a verdade, que Jesus era o unigênito do Pai, que Jesus era o Messias, e que aquilo que ele disse a respeito do reino de Deus, que é a mensagem e a coisa mais importante da sua missão, tá? Aquilo era para ser dado crédito, era para ser acreditado e guardado e levado adiante para as futuras gerações. Foi para isso que ele levantou 12 discípulos e foi para isso que ele mandou esses 12 discípulos fazendo discípulos em nome dele, para levar a mensagem da vinda do reino até o dia do reino vir. Então nós temos a missão de falar desse reino, o reino está próximo, o reino está próximo, te prepara para o reino, conhece Jesus, te prepara no reino, porque quando o reino vier, você vai entender, aquele ali é o ungido. Aquele ali é o ungido que Jesus falou, para que não aconteça o mesmo erro no tempo de Jesus, que não entenderam as Escrituras, e quando veio Jesus, eles não reconheceram. Mas por que eles não reconheceram Jesus? Porque eles não entenderam a Escritura, eles não entenderam Isaías, eles não entenderam Moisés. Eles estavam mais preocupados com dogmas religiosos, com rituais, ritualísticas, e mostrar para os outros, em vez de mostrar para si mesmo e para Deus a sua fé. Eles eram sepulcro caiado, que por fora era muito bonitinho, mas por dentro era cheio de ódio, raiva, ciúme, inveja, cobiça. Eles não tinham a essência, eles não se aborreceram a si mesmo por amor ao Evangelho, por amor às Escrituras. Mas é claro que dentre esses muitos, alguns eram fiéis. João Batista era um deles. Moisés, Josué, alguns no meio dessa multidão de descrentes que só se faziam de religiosos, mas não eram, porque tinham interesses políticos religiosos, interesses em governos, em províncias, em denários. Você está entendendo a profundidade das coisas? Então é isso, queridos irmãos, queridos discípulos. É isso, assim como no tempo de Jesus, por falta de conhecimento, quando Jesus se manifestou, muitos não o reconheceram. Nós hoje não podemos cair no engano. E se você que está aí nas religiões na Babilônia, sai dela, povo meu. E ouve o Evangelho do Reino e entenda o Mestre Jesus. Para que quando o ungido se revelar, você não fica, esse aí é o anticristo. Não, esse é o Cristo que Jesus prometeu que viria. O anticristo já está aí há muito tempo no mundo agindo. E não te esquece, irmãos, quem fala do anticristo, quem são? Os líderes religiosos da Babilônia.
Quem fala do anticristo são os babilônios, os da Babilônia atual, que são os que cobram dízimos, que levantam templos, que são os que recebem título de pastores, que são os que vendem, fazem comércio das coisas de Deus. Estes é que dão lugar ao anticristo. Embora o anticristo já está agindo desde o tempo dos discípulos. Então, o que Jesus falou em João é a vinda de outro Cristo. Porque se você conhecer Jesus, conhecer a mente de Cristo, você vai entender que Jesus, quando fala do Filho do Homem, ele está falando do outro Consolador. É o que vai vir agora. Esse que vai vir agora, queridos irmãos, este ungido que Jesus disse que viria, e ele disse que é o Pai que vai enviar em nome dele, este vai ser reconhecido pelos judeus, os atuais judeus ainda que estão esperando o Messias. Quando ele se revelar no sul, os judeus no mundo inteiro vão dizer lá o nosso Messias. Sabe por quê? Porque esse Messias que vai vir agora, esse ungido que vai vir agora, ele não é maior que Jesus, porque ele é filho do homem. Ele é filho de homem e de mulher comum. Jesus era o Filho de Deus, gerado num corpo biológico humano. Tá? Esse Messias não vai ser maior que Jesus. Ele vai vir para dar testemunho de Jesus. E se você não conhecer Jesus, como você vai conhecer quando esse ungido se revelar? Você vai ficar de fora do reino. Aí vai acontecer aquilo que está escrito. Um será levado e outro será deixado. Você quer ser deixado? Ou você quer ser levado para governar com Cristo por 1000 anos, para começar a proclamar esse reino? O que você quer? Então, é isso que eu quero que você entenda. Ore a Deus, busque entendimento, dispa-se das velhas vestes e deixe Jesus mostrar a verdade para você. Então, querido, é isso. E vamos seguindo a leitura para terminar. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia acreditaram. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Por que Jesus não confiava neles? Porque, embora eles estavam vendo os sinais e dizendo que criam. Por quê? Porque eles já estavam há gerações e gerações no engano. E eles não queriam aceitar Jesus, porque eles estavam na dúvida. Assim vai acontecer com o ungido quando vier agora. Quando esse ungido vier agora, muitos vão entender. Os que entenderem Jesus vão saber que ele é o ungido verdadeiro, que Jesus prometeu. Mas aqueles que estão nas religiões falsas, na Babilônia enganadora, vai dizer que é o anticristo, que veio falar de paz, que veio estabelecer o governo, que veio fazer... Porque eles não conhecem Jesus, eles não conhecem a mensagem. Eles não entendem que Jesus veio falar do reino de Deus, do reino milenar, sobre todo o mundo. E que nesse reino os homens entregariam suas armas para fazer grades e arados, que naquele dia do reino os velhos não seriam roubados ou teriam que assaltar-se, porque vai ser o tempo de justiça. Não vai ter mais lágrima, não vai ter mais fome, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor. Isso é o que todo político secular sonha em fazer, mas ninguém consegue, porque eles estão em nome de si próprios. Esse ungido vai vir em nome de quem? Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Ele vindo em nome de Jesus, ele cumpre uma promessa, uma profecia que Jesus disse. Mas ele vindo em nome de Jesus, representando Jesus, ele também representará o Pai. Porque lembra que Jesus falou? Aquele que me ama, guarda meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, ele enviará outro Consolador. E eu e o meu Pai, nele faremos morada. Nele, não neles. Nele faremos morada. Então Jesus o tempo todo está falando do Filho do Homem, o tempo todo está falando do ungido, o tempo todo está falando do Paráclito, do outro Cristo, do outro Paráclito, do escravo fiel e discreto, do justo. Esse que Jesus fala é o cara que vai vir agora, que é o que os judeus, no último momento, na última hora, vão reconhecer como ser o Messias. E o povo judeu, 12 mil de cada tribo de Israel, que detém o poder de bancos, de fortunas, de empreendimentos financeiros, eles têm o conhecimento também, mas eles não quiseram dar esse crédito a Jesus, porque eles não conheciam a palavra. Porque se eles tivessem conhecido a palavra lá atrás, há 2000 anos atrás, se eles tivessem conhecido a Escritura, eles iam entender quem era Yeshua, que era o Messias, Filho de Deus, que é maior que esse que vai vir agora, porque esse é filho do homem, normal. Eles iam conhecer Jesus e entender Jesus, e iam entender Jesus que Jesus era um profeta também, um profeta filho do Pai.
Eles iam entender Jesus e não iriam matar Jesus, portanto Jesus ia viver toda a velhice, eles iam compreender a mensagem, que era para eles entender Jesus, mas ao passo que eles compreendessem Jesus, eles iam entender que Jesus falou do que eles querem dar crédito. Porque como o judeu é muito materialista em termos financeiro e eles queriam se livrar do jugo que eles estavam sendo tratados em Roma, eles queriam um cara, um rei, um combatente, um líder que fosse religioso e político e botasse tudo a perder. Mas isso não era o tempo ainda. Não era o tempo ainda. Agora está chegando a hora desse rei se manifestar, desse ungido se manifestar. Então, se eles tivessem entendido a Escritura, eles teriam compreendido Jesus e teriam compreendido que Jesus falou desse que eles aguardam. Jesus também falou desse cara, desse ungido, que é o mesmo que eles estão esperando. Só que, claro, quando Jesus se manifestou manso, filho de um marceneiro, de uma mulher comum, mesmo que sendo da linhagem de Davi, manso, humilde, eles entenderam que Jesus tinha que ser assim, porque ele tinha que preparar um povo para que quando viesse esse Messias, tivesse um povo compreendendo sobre tudo isso. Senão, nós não ia nem hoje estar falando de Jesus, se Jesus não tivesse feito a parte dele como deveria ter sido feita. Jesus fez a parte dele de forma perfeita para que hoje tivesse um povo aqui na terra guardando o nome de Jesus, mesmo não entendendo muito Jesus, até que viesse o outro Consolador, porque a missão do Consolador, do Espírito que há de vir agora, é trazer na memória das pessoas o que Jesus falou. É trazer na memória, justamente. Jesus, sabendo disso, sabia que esse ungido agora, ele vai trazer na memória das pessoas o que Jesus falou. E aí vai começar a mudança. Aí vai começar a mudança. As religiões falsas vão começar a cair por terra. Elas vão começar a se degradar. Elas mesmas se implodirem. E o ungido só está esperando o momento oportuno para se manifestar no mundo. Há quem diga. Estudiosos, que passam a vida inteira estudando, que dizem que ele já está entre 40 e 50 anos já na Terra. Lembra daquele que Jesus falou, um que tinha cabelo branco, com uma lã? Talvez ele se manifeste velho, talvez ele se manifeste já ancião. Mas e é isso, irmãos. Então, vamos ficar na fé, tá? Jesus é um cara maravilhoso, tá? Ele nos falou desse ungido agora. Nós estamos entrando devagarinho, porque você vai se escandalizar, você não tá, tem que ser devagar, eu entendo, eu compreendo. Mas se você estiver afinado aí, ó, na fé, na comunhão, você vai entender o que eu estou falando, tá? Então, muito obrigado. Eu quero desejar uma bênção só um pouquinho. Betina. Querido Deus, eu quero pedir que você abençoe a cada um dessas pessoas que alcançar esse vídeo. Porque você está me dando coisas de falar, coisas que são coisas mais profundas, Pai. E eu preciso que você esteja sobre a vida dessas pessoas, assim como você esteve na minha vida. Que você possa, Senhor, fazer com que o entendimento deles se abra para essa verdade que havia de ser dita um dia. Então, Senhor, não só traga essa virtude sobre mim, não só traga essa emoção sobre a minha vida, Pai, mas leve isso, Senhor, na vida dessas pessoas que estão vendo isso, que estão ouvindo essa mensagem. Chega nelas também, Senhor. E dentro do coração, no íntimo delas, Senhor, vai lá e mexe lá dentro e vira a chave, para que o teu nome seja glorificado, para que Jesus seja abençoado e glorificado. Amém.